Minha esposa disse: "Você tem sorte que eu ainda não fui embora. Você não é ninguém sem mim." Então fiz as malas dela e mostrei a saída. Agora, ela está arrependida e quer voltar. Sempre achei que meu casamento era sólido. Não perfeito, mas sólido. Eu e minha esposa, Clara, estávamos juntos há 8 anos. No começo, éramos inseparáveis. Ela sempre teve uma personalidade forte. Gostava de ter as coisas do jeito dela, mas isso nunca me incomodou de verdade. Pelo menos não no início. Com o tempo, a forma como ela me tratava começou a mudar. No começo eram pequenas coisas. Comentários sarcásticos aqui e ali, pequenas críticas sobre como eu fazia as coisas. Você não sabe nem dobrar uma camisa direito. Por que você sempre faz tudo do jeito errado? Eu ria, achando que era só o jeito dela. Mas lentamente, essas pequenas farpas começaram a virar punhaladas. Se eu chegava tarde do trabalho, era porque eu não me importava com ela. Se eu queria jogar videogame por 1 hora no fim de semana, era porque eu era um moleque irresponsável. Se eu fazia algo para agradá-la, era o mínimo que eu deveria fazer. Se não fazia, era porque eu não ligava para o casamento. Nada do que eu fazia era suficiente. No fundo, eu sabia que aquilo não era certo. Mas ainda assim, fiquei. Fiquei porque achava que era uma fase. Fiquei porque achava que ela iria perceber como estava sendo injusta. Fiquei porque, apesar de tudo, eu a amava. Então, numa noite qualquer, tudo mudou. Eu tinha acabado de chegar do trabalho e estava exausto. Clara me olhou de cima a baixo e bufou: "Você parece um trapo. Aposto que não fez nada de útil o dia todo." Eu já não tinha forças para discutir. Apenas murmurei algo sobre tomar um banho e ir dormir cedo. Mas por algum motivo, isso a irritou ainda mais. Ela começou a reclamar que eu não ajudava o suficiente, que ela fazia tudo sozinha, que eu era um peso morto. Eu tentei argumentar, tentei mostrar que aquilo não era verdade. Mas então ela disse as palavras que fizeram algo dentro de mim estalar: "Você tem sorte que eu ainda não fui embora. Você não é ninguém sem mim." O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Eu olhei para ela e percebi naquele instante que algo dentro de mim tinha mudado. Eu não estava mais triste. Não estava mais tentando entender o que eu tinha feito de errado. Pela primeira vez em muito tempo, eu estava apenas calmo. Então, respirei fundo, fui até o armário e peguei uma mala. Clara me olhava confusa enquanto eu colocava suas roupas na mala. "O que você está fazendo?" ela perguntou, cruzando os braços. O tom dela ainda era de superioridade, como se eu fosse um garotinho tendo um ataque de raiva. Fechei o zíper da mala com calma e a coloquei ao lado da porta. Então respirei fundo antes de responder. "Você disse que eu tenho sorte porque você ainda não foi embora. Bem, agora estou te poupando do trabalho. Você pode ir." Ela piscou algumas vezes, sem entender. "Você está brincando, não é?" "Não estou." Minha voz saiu firme, sem hesitação. Por um momento, achei que ela fosse rir, dizer que eu estava exagerando. Mas em vez disso, seus olhos se estreitaram. "Você está me expulsando da minha própria casa?" "Não, Clara. Eu estou apenas te dando o que você quer. Se estar comigo é um fardo tão grande, se você realmente acredita que eu não sou ninguém sem você, então vá." O silêncio caiu pesado entre nós. Eu podia ver a raiva crescendo no rosto dela, mas por baixo disso, havia outra coisa. Algo que ela não queria admitir. Surpresa. Ela nunca achou que eu teria coragem. "Você é um idiota." Ela cuspiu as palavras como se fossem veneno. "Vai se arrepender disso." "Talvez, mas prefiro me arrepender de te deixar ir do que passar o resto da minha vida me arrependendo de ter ficado." A raiva nos olhos dela aumentou. Clara pegou a mala com força, abriu a porta e saiu sem olhar para trás. E, naquele momento, senti um alívio que não sentia há anos. Mas o que eu não sabia era que aquela história estava longe de acabar. Parte 2. Na primeira noite sem Clara, minha casa parecia estranhamente vazia. O silêncio era esmagador, mas ao mesmo tempo reconfortante. Não havia críticas, nem comentários sarcásticos, apenas eu e meus próprios pensamentos. Sentei no sofá e deixei minha mente vagar. Durante anos eu me acostumei a andar pisando em ovos, sempre tentando evitar discussões desnecessárias. Agora, não precisava mais disso. Nos primeiros dias, Clara não me procurou. E pra ser honesto, isso me surpreendeu. Achei que ela voltaria batendo na porta, gritando, tentando fazer um escândalo. Mas nada aconteceu. Fui retomando minha rotina, aos poucos. O trabalho começou a parecer menos sufocante. Passei a dormir melhor. Até pequenas coisas, como escolher o que assistir na TV sem ouvir reclamações, me davam um prazer estranho. Mas então, depois de uma semana, Clara finalmente apareceu. Era noite quando ouvi a campainha tocar. Abri a porta e lá estava ela. Seu rosto não era mais o de uma mulher furiosa. Havia algo diferente nela. Talvez um pouco de hesitação, talvez um pouco de arrependimento. "Podemos conversar?" E sua voz saiu mais baixa do que o normal. Por um instante pensei em dizer não. Em fechar a porta e seguir com minha vida. Mas contra o que talvez fosse meu melhor julgamento, dei um passo para o lado, permitindo que ela entrasse. Eu não sabia que essa decisão mudaria tudo outra vez. Clara entrou, hesitante, e ficou parada na entrada da sala por alguns segundos. Não parecia mais a mulher confiante e desdenhosa que eu conhecia. Havia algo em sua postura que mostrava vulnerabilidade.
Algo que eu raramente via nela. Ela olhou ao redor, como se tentasse encontrar palavras, mas não conseguiu. Finalmente, sentou-se no sofá, mas manteve as mãos entrelaçadas, como se isso a ajudasse a manter o controle. Eu não sei o que aconteceu, Marcos. Sua voz estava baixa, quase como se estivesse falando consigo mesma. Eu estava tão irritada, tão cheia de raiva. Mas agora, depois de tudo isso, eu só sinto que fiz tudo errado. Eu a observei em silêncio. O que eu deveria dizer? Eu a amava. Mas aquilo que ela me fizera passar não era fácil de esquecer. Não era só uma questão de uma briga passageira. Era uma questão de respeito, de como ela me tratou por tanto tempo. Eu respirei fundo antes de responder. Clara, não foi só sobre uma discussão. Eu sempre tentei ser o melhor marido que eu podia. Mas ao longo dos anos, você foi me diminuindo, me fazendo sentir que eu não era bom o suficiente. Eu fiquei preso nisso, tentando agradar você o tempo todo, mas nunca fui valorizado. Ela baixou a cabeça, claramente incomodada com as minhas palavras. Eu sei. Sua voz estava embargada, como se tentasse engolir as palavras. Eu fui cruel. Eu estava errada. Mas, Marcos, eu não quero perder você. Não depois de tudo. Houve um momento de silêncio. Eu a observava, ponderando as palavras. Dela. A dor do que ela me fizera não desapareceria da noite para o dia. Mas, ao mesmo tempo, a ideia de perder meu casamento não era algo que eu queria também. Você acha que eu posso perdoar tudo o que aconteceu? Perguntei, tentando entender se ela realmente compreendia o impacto das suas atitudes. Ela me olhou nos olhos com uma expressão de arrependimento genuíno. Eu quero tentar, Marcos. Eu sei que cometi muitos erros, mas estou disposta a mudar. Por favor, me dê uma chance. O silêncio tomou conta de nós novamente, mas desta vez, ele parecia menos pesado. Algo havia mudado, mas eu ainda não sabia se era o suficiente. Eu não sabia se poderia voltar atrás, se era capaz de perdoar e seguir em frente, mas naquele momento também não sabia como dizer que não. Parte 3. Eu sabia que não seria fácil. Clara dizia que queria mudar, mas as palavras soavam vazias sem ações que as sustentassem. Ela podia me pedir uma chance, mas a dúvida ainda pairava sobre mim. Será que ela realmente entenderia a profundidade do que fizera? Nos dias seguintes, Clara se esforçou para mostrar que estava disposta a mudar. Ela tentava ser mais atenciosa, mais presente. Começou a me elogiar, a agradecer pelos pequenos gestos. Eu via que ela estava tentando, mas ainda era difícil para mim confiar. Havia momentos em que eu a observava e me perguntava se aquilo era realmente uma mudança, ou apenas uma fase passageira. Eu queria acreditar nela, mas minha insegurança e o medo de ser ferido novamente estavam em constante guerra comigo. Uma noite, depois de um jantar simples, Clara olhou para mim com uma expressão séria. Marcos, eu sei que você está hesitante. E eu entendo. Mas por favor, me dê uma chance real. Não vou pedir mais nada além de tempo. Sei que não posso consertar tudo de uma vez, mas vou lutar por nós. Eu a olhei, sentindo a sinceridade em suas palavras. Havia algo diferente nela. Talvez fosse o jeito como ela se comportava. Talvez fosse a maneira como me olhava agora. Era como se ela realmente tivesse começado a perceber o impacto de seus atos. Eu não sei, Clara. Eu não sei se posso esquecer tudo isso tão fácil. Minha voz estava baixa, cheia de dúvidas. O que você fez foi muito doloroso. Eu ainda sinto a ferida. Ela baixou a cabeça, como se as palavras me magoassem tanto quanto a ela. Eu sei, Marcos. E sei que não posso apagar o passado. Mas vou passar o resto da minha vida tentando fazer as coisas certas. Havia algo em suas palavras que me tocou. Não era só o arrependimento. Era a sensação de que, talvez, ela realmente estivesse disposta a mudar. Eu não sabia se a confiança voltaria totalmente, mas talvez fosse hora de tentar. Eu respirei fundo, olhei para ela e disse: Ok, vamos tentar. Mas saiba que não vai ser fácil. Clara sorriu, um sorriso tímido, mas genuíno. Ela sabia que o caminho à frente seria árduo, mas pela primeira vez em muito tempo, parecia haver uma verdadeira possibilidade de recomeço. A decisão de tentar de novo não foi fácil para nenhum de nós. Nos meses seguintes, passamos por altos e baixos. Clara estava tentando, eu sabia disso. Ela começou a me ouvir mais, a perceber as pequenas coisas que antes passavam despercebidas. Havia mais carinho nas palavras dela, mais respeito nas atitudes. Ela começou a fazer as coisas com mais cuidado, a demonstrar que queria fazer a diferença. Mas o tempo era um teste. Eu tentava confiar, mas a insegurança continuava a me assombrar. Quando ela saía com as amigas, me pegava pensando em qual seria sua reação se eu dissesse que não gostava da ideia. Era difícil não questionar tudo, cada pequeno gesto. O medo de ser decepcionado novamente estava sempre ali, me observando, de perto. Foi durante uma viagem de fim de semana que algo inesperado aconteceu. Estávamos em um hotel simples, num lugar tranquilo. Clara parecia mais relaxada do que nos últimos meses. À noite, depois de jantar, fomos caminhar pela praia. O vento fresco balançava seus cabelos e a luz suave da lua refletia no mar. Foi quando ela parou e me olhou com um sorriso tímido, mas com um brilho nos olhos. Eu sei que a gente ainda tem muito a caminhar juntos. Sei que estou pedindo muito. Sei que não posso consertar tudo da noite para o dia. Mas queria te pedir uma coisa. Eu parei e olhei para ela esperando. Eu só
Eu só queria que você soubesse que a cada dia estou mais certa do que quero. E o que eu quero é você. Só você. Suas palavras, simples mas sinceras, me atingiram de uma maneira que eu não esperava. Eu percebi que, ao longo do tempo, eu também tinha mudado. Comecei a me abrir mais, a confiar mais. Clara havia me mostrado que era possível recomeçar, e talvez fosse isso que ambos precisávamos. Eu respirei fundo e olhei para ela, ainda sem saber o que o futuro nos reservava, mas agora pela primeira vez com uma sensação de esperança. Eu também quero isso, Clara. Eu também quero. Nós. Mas como você disse, a jornada não será fácil. Temos que continuar tentando, sem pressa. Ela sorriu e me deu a mão, como se naquele gesto simples estivéssemos reafirmando o que ambos queríamos. Sabíamos que o caminho seria longo, cheio de desafios, mas, ao menos, agora estávamos caminhando juntos. Às vezes, a vida nos coloca diante de escolhas difíceis, onde o amor e o orgulho se confrontam. O que aprendemos ao longo dessa jornada é que todos nós, em algum momento, merecemos uma segunda chance. Ninguém é perfeito, e todos cometemos erros. O importante é ter a coragem de admitir nossos erros, buscar a mudança e lutar por aquilo que realmente importa. No entanto, também aprendemos que muitas vezes só percebemos o valor das coisas depois que as perdemos. Às vezes, é só quando a ausência de algo ou alguém bate à nossa porta que nos damos conta do quanto aquilo significava. E no caso do amor, a verdadeira compreensão vem com o arrependimento, com o tempo e principalmente com o esforço para reconstruir o que foi quebrado. Então, se você tem algo que é importante para você, cuide disso enquanto pode. E se por acaso houver uma oportunidade de recomeçar, dê uma chance ao que poderia ser uma nova fase. Afinal, o que importa não é o que perdemos, mas o que conseguimos reconstruir.